Você quer ter discernimento espiritual? O discernimento espiritual não deixa você enganado. Deus revela as coisas para você. Deus te revela em sonho, em visão. Deus faz você sentir. Deus faz até você ouvir o pensamento da outra pessoa. No começo eu achava estranho, achava até que eu estava ficando louca. Mas com o tempo eu fui orando e pedindo, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá discernimento. E agora Ele me deu discernimento de ambientes, de pessoas, de espíritos, de lugares que eu chego, de lugares que eu entro. Eu consigo sentir aquele lugar, o que tem naquele lugar, se é de Deus ou se não é. E se tem algo estranho, o Senhor já me mostra, eu já sinto com cheiros, começa a me dar tipo uma opressão, uma vontade de sair dali correndo, eu já sei que algo está errado ali. Então peça discernimento e você vai ter todos esses entendimentos de lugares, ambientes e pessoas. Eu já cheguei em lugares onde eu comecei a passar mal, onde eu senti uma opressão tão grande, um peso tão grande, um mal-estar tão grande, que a vontade que eu tinha era de sair correndo. E logo depois, quando passou um tempo, alguém veio e me contou o que estava acontecendo naquele lugar. Gritaria, brigas, violência física. E Deus me mostrou que eu estava certa quando eu cheguei ali, que eu comecei a sentir tudo aquilo, porque o que estava operando naquele lugar era um demônio, era um espírito destruidor das trevas, era um espírito maligno que queria destruir aquela casa, aquela família. Então eu comecei a orar naquele lugar, comecei a clamar a Deus, mesmo antes de me contarem. Quando eu cheguei e comecei a sentir aquela opressão, eu já comecei a orar, a repreender. E depois que me contaram o que realmente estava acontecendo, eu orei ainda mais para que o Senhor viesse libertar aquele povo e aquele lugar. Eu já trabalhei em lugares onde eu me sentia muito mal. Quando eu chegava, parecia assim que vinha algo contra mim, sabe? Assim como se fosse um campo de força me resistindo. Porque quando você trabalha num lugar ou está num lugar onde o demônio manda ali, onde o mal já tomou conta daquele lugar, ele te resiste, ele não te aceita ali de maneira nenhuma, ele começa a fazer de tudo para tirar você dali, porque ele vê já quando você vem vindo, ele já sabe que vem chegando o Espírito Santo do Senhor, porque nós temos algo que brilha na nossa áurea espiritual, na nossa cabeça, como se fosse uma estrela piscando, que identifica ali vem vindo alguém de Deus. Então o inimigo já começa a resistir. E eu não consegui ficar muito tempo ali, porque eu também comecei a orar a Deus, e se fosse da vontade dele para ele me tirar dali. E se você não sai, o próprio Senhor te expulsa dali, porque ali não é teu lugar, ali já é lugares de demônios. Então, quando Deus tem um propósito com você naquele lugar, de você abençoar aquele lugar, de você fazer uma obra ali, ele te deixa ali, ele te guarda, ele te dá livramento. Mas se ele não tem uma obra, se aquele povo é povo rebelde, se aquele povo não fazem nada para mudar, não querem deixar o pecado, não querem mudar de vida, então o Senhor te deixa ali por um tempo, como eu fiquei nesse trabalho por um tempo, e depois o Senhor me arrancou com mãos fortes de lá, porque eu ainda insisti, porque o salário era muito bom, eu gostava muito daquele lugar para trabalhar, mas o ambiente era pesado, o ambiente era tomado por uma opressão terrível. Era um lugar assim que chegava a dar arrepios. A gente ouvia barulho, ouvia passos, sabe? Via vultos, assim. Às vezes eu me virava e pensava que tinha alguém e não tinha. Então logo o Senhor me deu um jeito de me tirar dali e eu dou glórias a Deus por isso, pelo livramento e por eu ter saído daquele lugar. Se você realmente quer ter esse discernimento espiritual, essa sabedoria, peça a Deus. Diga, Senhor, eu quero ter sabedoria, discernimento de espírito, de ambiente, de pessoas, seja o que for, o Senhor vai te dar. Porque Ele diz que é para nós buscar dons que Ele vai nos dar. Na palavra dele está escrito, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á. E Ele também fala que é para a gente pedir dons específicos. E esse dom é o dom do discernimento, é um dos melhores dons que tem, porque a Bíblia também diz, nas cartas de Paulo, que no final dos tempos, quem não tiver discernimento de espírito vai ser enganado, porque das terríveis coisas que vai vir no final dos tempos é o espírito do engano, que a Bíblia diz que até mesmo vai enganar, se possível, até os escolhidos. E se você tem esse discernimento, o demônio não te engana, ninguém te engana. Então, peça a Deus que Ele vai te dar.